Bom dia, Sofia, Daniel. Bom dia, professor. Oi, Pro. Olá, tudo bem? Bom dia para quem está entrando. Opa, Pro. Oiê, tudo bom? Tudo certo. Clara. Bom dia, professor. Bom dia, Gabriel. Beleza? Não foi ontem ainda, hein? Beleza, professor. Oi? Sabadão a gente detona, hein? Bom dia, professor. Sabadão da noite suave, pro. Quero só ver, fiote, né? Perder de novo vai ficar feio para nós, hein? Ah, louco, velho. Pro. Vamos ganhar. Oi, essa, bom dia. Bom Pô, dia. entrou o velho da van aqui, mano. Salve, Pro. Caraca, mano. Cara, Você tá não range. tirando. Vou passar um negócio do cabelo ainda. Pelo amor de Deus. Cada uma. Penteando o cabelo. Pura. Vai abrir uma loja dele aqui em Osasco. O Patriota com a Estátua da Liberdade. Bom dia, Jair! Bom dia, manos. Ah, Vini. Tá acordado aí, Vinícius? Tô aqui, Pro. Aí, Bom beleza, meu. Deu pra aproveitar as férias aí, galera? Viajaram muito. A Europa tava bela como sempre. Pro, fui lá na Itália, entendeu? Conheci o Não tava Papa. legal. Só na internet aí, só na Netflix. Então vamos lá, galerinha. Mudou, né? Agora toda quinta-feira nós vamos ter aí uma videoconferência, uma aula e tal, né? E vai ser sempre nesse horário, tá, galera? Eu já deixei lá no Classroom o link, né? Que vai ser sempre o mesmo. Então, toda quinta-feira, 10h30, a gente não tá lá na sala de aula, mas é como, né? Se a gente estivesse aqui toda quinta-feira. A Isabelle tá entrando. Acho que eu vou pôr pra gravar, já tá gravando aqui. Aí, caso alguém perca, eu coloco depois, tá? Deixa eu projetar a minha tela. E aí, pessoal, aquilo lá, né? Não sei nem se vocês estão aí, às vezes parece que eu estou falando sozinha, sei lá. Mas se tiver uma dúvida, uma pergunta, tal, ó, professor, não entendi, pode explicar de novo, e etc e tal, tá? Aqui, Pode pessoal, deixar, ó. pode deixar. Ótimo. Estão vendo aí o croquis aí de mapa, né? Correto? Corretíssimo, pro. Ótimo. Essa cidade, pessoal, chamava-se, né? Que ela teoricamente não existe mais. Tenochtitlan. Para muitos aqui deveriam saber. Eu lembro lá no 7º ano, tal, falei pra caramba desse negócio aí. Alguém lembra dessa cidade, pessoal? Lembramos, pro. Eu lembro. Lembra? O que tem a ver, Claro. ó? Eu também. Deixa eu colocar aqui, ó. O que tem a ver essa bandeira com essa cidade? Alguém lembra? Professor, que bandeira é aquela? Eu não vi. O México, Pra tudo. baixo, Eu do chuto que México. seja a cidade É a que era cidade do tipo, a México, cidade né, pro? mas que tipo, quando encontrasse um gavião comendo uma cobra em cima de um cacto, ali seria a cidade tipo prometida, alguma coisa assim, Isso professor. aí. Então, lembrando, ó, isso aqui é a capital do Império Azteca, chamava Tenochtitlan, né? Aí diz que foi o primeiro líder do povo azteca chamado Tenoch, e ele andaria aí até o dia que ele visse lá uma águia em cima de um cacto devorando uma cobra. Quando ele visse essa cena, é ali que ele ia construir a cidade. E diz a lenda que o Tenoch, lá no meio de um lago, né, chamado Texcoco, tal, viu a cena, começaram a fazer umas casinhas aqui, o bagulho foi aumentando, aumentando, aumentando. E na época aí, o Império Azteca, né, a capital, Tenochtitlan, tinha mais de 200 mil pessoas. Então era a maior cidade do planeta Terra no ano de 1500, tá? Então, principalmente para quem não foi meu aluno, né? Os mexicanos,
né? Os astecas, na verdade, não se chamavam astecas, eles se chamavam mexicas. Então, os mexicanos atualmente se consideram descendentes dos astecas. Por isso, eles usam, né, essa bandeira aqui para explicar a origem do povo mexicano. Então, tem um cacto, em cima do cacto uma águia devorando uma serpente, tá? Só para saber, galera, que o livro já vai falar de um negócio chamado chinampa. Chinampa, pessoal, é como eles aterravam a ilha, tá? Então, por exemplo, o bairro do Flamengo inteiro no Rio de Janeiro, ele não existia, ele era mar, né? Aí o ser humano foi jogando pedra, jogando terra, foi aterrando, construiu um muro lá para dentro do mar, tirou toda a água e construiu o bairro em cima. Então, boa parte do Rio de Janeiro é aterro, né? Os astecas, galera, faziam aterros, esses canteiros aqui, ó, chamados chinampa. Então, colocavam uma parte de tronco ali, pedra no fundo, terra, e usava a chinampa como canteiro para plantar. Então, vai ter uma questão lá no final que vocês vão fazer, que está falando de tecnologia agrícola, né? Então, a chinampa é uma tecnologia agrícola, ok? Outra coisa, galera, quando os espanhóis chegam em Tenochtitlán, eles vão conquistar a cidade e vai virar hoje a capital do México, tá? A cidade do México. Esse lago, dando uma bugada aqui, ó. Esse lago, galera, ele não existe mais, tá? Porque foi totalmente aterrado e o lago não existe. Embaixo no México, por causa desse lama aí e tal que tinha do lago, né? Quando teve um terremoto no México na década de 80, a cidade do México tremeu muito mais que o normal, né? Porque ele é fruto de aterro, não tem uma fundação ali muito sólida, tá? Nos vestibulares da vida, galera, sempre cai imagens desse tipo aqui, ó, tá? Lá no centro do México, nós temos as ruínas da antiga pirâmide asteca, tá? E no fundo, a gente sempre vê a Catedral do México atual. Por quê, galera? Quando os espanhóis chegaram, eles destroem a pirâmide, usam as pedras da pirâmide para fazer a Catedral do México. Então, uma questão simbólica, né? Para mostrar ali quem que vai mandar, qual religião manda agora no lugar, tá? Então, é a substituição aí de uma religião por outra, tá? Outra palavra importante, galera, que tem a ver com essa imagem aí. Sincretismo religioso. Então, os astecas, eles cultuavam os mortos, né? Acreditavam que determinado dia do ano, tal, os mortos andariam entre eles e coisa e tal. Por isso que lá no México, o Dia dos Mortos é um dia de relativamente festa, né? De alegria e coisa e tal. Então, pessoal, é comum você entrar numa igreja católica mexicana e lá no alto, do lado da imagem de Cristo, tem uma caveira, né? Porque a Santa Morte, para eles, era cultuada e ainda é cultuado, mistura, né? Catolicismo e religião indígena. Essa mistura, galera, chama sincretismo religioso, tá? No Brasil, a gente tem o ritual, galera, lá na Igreja do Bonfim, da Bahia, tá? Deixa eu pôr aqui lavagem da... Então, ó, tem um ritual que mistura tradições de origem africanas, né, Yorubá e coisa e tal, com religião católica. Então, eles entram lá na frente da igreja, limpam a escadaria e é uma mistura aí de religião africana com catolicismo. Ok, galera? Sincretismo religioso. Dúvidas até aí? Negativo, pro. Não, professor. Não. Ó, Professor, continuemos, só uma tá? curiosidade. Tá suave. Tá. Professor, Oi.
Só uma curiosidade, essa cidade os espanhóis invadiram e destruíram e pilharam tudo, certo? Certo. Eles mataram todas essas 200.000 pessoas que tinham lá? Ó, na verdade foi assim, né? Eles entraram e capturaram o líder asteca, que era o Montezuma, né? E aí os astecas atacaram, tal, os espanhóis estavam em menor número, eles fugiram da cidade. Aí eles vão se unir, e aí foi uma boa pergunta sua. Os astecas, galera, eram um império, dominavam outros povos indígenas, que odiavam eles, né? Então os espanhóis vão se unir com estes povos, vão atacar Tenochtitlán e vão massacrar a população. Obviamente não mataram todos, muita gente fugiu, voltou a viver na floresta e coisa e tal. Mas a cidade foi dominada ali e os sobreviventes acabaram se tornando escravos dos espanhóis, tá? Então, a língua asteca, Arthur, ela não existe mais, né? Então ela foi dizimada. Já os maias, que na época da chegada não viviam em grande cidade e tal, os maias existem até hoje. A língua maia é falada até hoje e tal, tá? Mas os astecas, a cultura asteca foi extinta, né? Aonde a gente vê a cultura asteca, galera, hoje em dia? Nestas maravilhas aqui, tá? Então, quando a gente olha, o milho era a principal comida asteca, né? E com milho eles faziam uma tortilha que virava burrito, virava taco, o abacate, a guacamole, chili beans, né? Comia muito feijão, muita pimenta. Então, o que a gente chama de comida mexicana hoje, na verdade, é asteca, né? Maia, asteca e coisa e tal. Então, foi o que sobreviveu, né? Desses povos, a tradição culinária, vamos colocar assim, tá? Beleza, Arthur? Beleza, muito obrigado. Tá. Outra coisa, ó, que é importante, pessoal. O que é império? Então, o que eu falei, ó, os astecas, deixa eu até por aqui, ó, povos pré-colombianos. Os astecas, pessoal, eram um império. Então, necessariamente, um império precisa ter um exército forte para dominar os outros, tá? Deixa eu pôr aqui, Maia, Azteca, Inca. Então, toda essa região aqui, ó, que está em vermelho, foi dominada pelos astecas, tá? Então, eles formaram um império. Então, o império saiu de Tenochtitlán, foi dominando o vizinho, depois outro, e dominou tudo que está em vermelho. Os maias, galera, a organização política dos caras é cidade-estado. Então, os maias, eles nunca foram império. Era cada cidade por si. Tá? Então, isso é importante saber diferenciar. É a mesma coisa gregos e romanos, né? Que eu comentei com vocês. Os gregos, cidade-estado, cada um por si. Às vezes guerreavam contra o outro, às vezes se uniam, cidade-estado. Os romanos, império. Então, os romanos construíram com o exército um grande império, tá? O maior império que existiu na América, galera, foi aqui na América do Sul, ó, os Incas. Então, desde lá da Colômbia até o Chile, Argentina, lá no sul, ó, foi parte do Império Inca, tá? Então, isso tem que saber. Maia, cidade-estado, Azteca e Inca, impérios. Então, tinha um exército poderoso e, obviamente, era odiado pelos vizinhos, né? Que era dominado por eles, tá? Outra coisa, pessoal, palavra importante. Eu comentei lá no começo do ano. Civilização. O que é uma civilização? É um povo que constrói cidades, ruas, tem comércio, prédios públicos. Isso é uma civilização, tá? Então, Maia, Azteca, Inca, civilização. Os índios do Brasil, eles não construíram civilizações, tá? Então, tinham cidades, coisa do tipo. As civilizações da América foram essas que eu falei, tá? Os incas, galera, Cordilheira dos Andes. Então, mó treta plantar num lugar tão alto, tão íngreme, né? E tão frio.
Então, eles vão fazer, pessoal, um monte de sistemas de terraços aqui, que a gente chama em curva de nível, para conseguir plantar. Então, por exemplo, os Azteca vivia lá no meio de um lago. Então, eles vão ter que fazer a chinampa, ir alagando ali, aterrando cada vez mais para conseguir plantar. E os Incas aqui na América? Terraço de plantação, né? Mas, tipo aquela escada na montanha, consegue plantar e não desmorona tudo na época ou antes da colheita, tá? Outra coisa, pessoal, diversidade, né? A gente tem a mania de falar, mano, índio no Brasil é tudo igual. Não, tá? Quando o Cabral chegou aqui, tinha no Brasil 3.000 línguas. Então, um índio, galera, de um povo, não entendia o outro. Né? A gente fala a língua tupi-guarani. Tupi é uma língua, Guarani é outra. Elas são parecidas, tipo espanhol e português, mas não era nem a mesma língua, nem tupi e guarani se entendiam claramente, tá? Então a gente tem que pensar que existiam milhares de povos com milhares de línguas. No Brasil hoje, pessoal, a gente tem 280 línguas indígenas, tá? 2.000 e pouco foram extintas, todo mundo que falava morreu. Hoje a gente tem 280 e poucas línguas. Esse mapa, ele coloca, pessoal, a cultura alimentar de cada povo, tá? Então, aqui na América Central, ó, a gente chama de Mesoamérica, a cultura do milho. Plantava batata também, abacate, tomate, coisa e tal, mas o alimento principal para virar taco, tortilha, milho. Na Cordilheira dos Andes, pessoal, os incas, batata. E no Brasil e na região amazônica, a mandioca. Então a gente fala que os tupis, os índios do litoral, o principal alimento era a mandioca, tá? No interior do Brasil, milho. Então eram duas culturas mais comuns aqui, tá? Essa parte, que não carregou ainda, que a net tá lenta. Ô, professor, uma pergunta. Pode fazer. Antes da invasão dos povos europeus aqui nas Américas, como que funcionava a diplomacia entre os povos indígenas? Porque provavelmente tinha. Como que eles... Pode repetir, ô Arthur? Acho que a internet está dando a bugada. Vocês estão me ouvindo, galera?